também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Concurseiro, fala concurseira, beleza? Professor Riverton Souza, aqui por cá. A gente vai trabalhar, sabe o que hoje? A gente vai trabalhar português, o processo sabe de quê? A acentuação gráfica. Só que antes que a gente parta para as nossas questões, eu quero ter só um processo que é de introdução aqui com você, tá bom? Vamos lá. Português, acentuação gráfica. Quando eu falo de acentuação gráfica, eu quero que antes de qualquer coisa, você lembre-se comigo. Existem palavras monossílabas, existem palavras dissílabas, existem palavras trissílabas e existem palavras o quê? Polissílabas. Monossílabas, quando eu tenho apenas uma sílaba. Dissílabas, quando eu tenho duas sílabas. Trissílabas, quando eu tenho três sílabas. E polissílaba, Riverton, quando eu tenho 4 ou mais sílabas. Beleza. Após lembrar disso aqui, a gente tem que saber do quê? Das regras de acentuação. Eu vou ter as regras das palavras monossílabas, que é quando eu possuo apenas uma sílaba. E quando é que eu vou acentuar uma palavra monossílaba? Acentua-se as palavras monossílabas terminadas em boneca. Como assim terminadas em boneca? Bom. Terminadas em boneca. Acentua-se as palavras monossílabas quando elas terminarem em O, E, A. Seguidas ou não da forma S. Assim como também acentua-se as palavras monossílabas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. De novo, acentua-se as palavras monossílabas quando elas terminarem em O, E, A, seguidas ou não de S, e aquelas palavras monossílabas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. Beleza. Palavras oxítonas. O que seria uma palavra oxítona? As oxítonas é quando
a tonicidade ela estiver na última sílaba. Quando ela estiver na última sílaba. E quais são as regras, Riverton? Acentua-se as palavras oxítonas, também terminadas em O, em E, em A, seguidas ou não da forma S, ou seja, seguidas ou não na forma no plural, como também acentua-se as palavras oxítonas terminadas em ditongos abertos. Ei, oi, eu. Só que aqui ainda tem mais um acréscimo. Além dessas duas regrinhas, existem também as palavras oxítonas que elas devem ser acentuadas quando elas terminarem em EN, S ou EM. Por exemplo, a palavra parabéns, tá bom? Beleza. Palavras paroxítonas. Aqui eu tenho um bizu muito bom para você. Qual seria esse bizu? Se você for abrir alguma gramática, vai ter várias regras. Acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em PS, em X, enfim. São muitas regras. Porém, aqui eu vou lhe passar um bizu bem simples. Qual é? Que todas paroxítonas são acentuadas. Você vai dizer, não, jamais. Mas calma aí. Todas paroxítonas são acentuadas? Sim, todas, com exceção, ou seja, exceto aquelas palavras que terminem nas regras do quê? Das palavras oxítonas. Então, entendam. De novo, em vez de você aprender aquelas regras todas, é só você falar. As palavras paroxítonas é quando a sílaba tônica recair na penúltima sílaba. E a regra a qual eu fiz, que é para lidar, que todas as palavras paroxítonas elas são acentuadas, exceto quando terminadas nas regras das palavras oxítonas, ou seja, exceto quando terminadas em O, E, A, seguidas ou não de S, ou quando tiverem os ditongos abertos, E, OI, eu, EN ou EM, tá bom? Beleza? Seguindo. E as palavras paroxítonas? Oxítona, última sílaba, paroxítona, penúltima sílaba e palavras paroxítona. Aqui você vai dizer que é a penúltima sílaba. Penúltima sílaba que vai ser acentuada. Antepenúltima sílaba que vai ser acentuada. E qual vai ser a regra? Que todas, sem exceção, todas serão acentuadas, sem nenhuma exceção. Beleza? Tranquilo. Eu chego agora na regra do quê? Do hiato. Riverton, o que é o hiato? A regra diz que acentuam-se, vai ser acentuado a letra I e a letra U, seguidos ou não da forma S, quando estiverem isolados. Quando estiverem isolados numa sílaba. Seguidas ou não do quê? Da forma S. Acentua-se o I e acentua-se o U quando estiverem isolados numa sílaba, seguidas ou não de S. Vem pra cá. Atenção na hora da prova. Atenção na hora da prova. Atenção em que, Riverton? Letras iguais, por exemplo, o O, o E. Quando forem letras repetidas, o que é que você tem que saber? Que a gramática deixou de acentuar tais letras repetidas. Exemplo, vou. Será que vou vai ter acento? Vai não, porque vou, eu tenho dois Os. Ou seja, são letras repetidas. Letras repetidas perderam o acento. Beleza. Proparoxítona eventual. Riverton, o que é uma proparoxítona eventual? Em regra, meu aluno, é quando você tiver uma palavra tida como uma palavra paroxítona, tida como palavra paroxítona, só que essa paroxítona, ela é terminada, ou seja, a sua terminação é em ditongo crescente, em ditongo crescente. Aí você me pergunta, o que é um ditongo crescente? Quando eu tiver uma semivogal mais uma vogal. Um bizu para você, que eu vou puxar para cá, ó. Um bizu, ó. O I e o U sempre serão semivogais, enquanto o A, o E,
e o O, o A, o E e o O, sempre serão o quê? Vogais, beleza? Então, todas as vezes que você tiver uma palavra paroxítona, porém, esta palavra terminada em ditongo crescente, sem vogal mais uma vogal, a gramática diz que eu terei, que você terá duas formas para separar aquela palavra. Então, em regra se você tiver uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, segue duas regras, ou seja, regras distintas. Ela pode ela pode trazer que é a regra da paroxítona terminada em ditongo crescente, ou então a chamada proparoxítona eventual. Beleza. Seguimos. Acento diferencial. Riverton, o que é esse acento diferencial? É esse bendito acento aqui, ó. O chapeuzinho da vovó. O que é que ele quer indicar? Por qual motivo que eu chamo de acento diferencial? Porque esse chapeuzinho, ele indica, sabe o quê? A forma no plural. Aí você me pergunta, e como é que vai cair na prova? Na prova, o principal verbo, o qual este acento poderá vir, vai ser no verbo ter. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, ele tem uma moto. Quem é o que tem uma moto? Ele. O tem está concordando com o sujeito ele. Porém, se eu colocasse eles, seria eles têm sem acento ou eles têm com acento? Eles têm com acento diferencial, porque este acento diferencial ele quer marcar a forma no plural. Ainda rima, beleza? Seguindo, observações fatais. Enquanto o i, enquanto o, quando forem hiatos. A gramática diz que perde o acento, a letrinha U perde o acento do hiato, perde o acento, se antes da letrinha U vier um ditongo. Perceba aqui, ó, a palavra boiúva, a palavra bocaiúva e a palavra feiume. O que foi que antecederam a letra U? Um ditongo, 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 ditongo. Então, portanto, se você tiver um ditongo que venha antes da letrinha U, a letrinha U ela perde o quê? O acento do hiato. Assim como ocorre também com a letra I em relação ao quê? Ao hiato. Como assim? A gramática diz que perde o acento do hiato, a letrinha I, quando posterior a ela vier o dígrafo NH. Lembre-se, dígrafo é o encontro de duas letras que representam um som. Então, se após a letra I vier o dígrafo NH, a letra I perde o acento do hiato. E agora, partimos para as nossas questões. Acompanhe comigo. Questão de número 1. Assinale a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada, seguindo regras distintas das demais. Vamos lá. Item A. Acontecerá. A dica que eu vou lhe dar. Questão de acentuação gráfica, uma palavra grande. Conte sempre. Você vai sempre contar de trás para frente. Como assim? Olha aí. Acontecerá. Separe comigo. Acontecerá. Última sílaba, penúltima sílaba, penúltima sílaba. Se o acento está na última sílaba, aqui é uma palavra o quê? Oxítona. Que é uma palavra oxítona. Gás. Perceba, gás eu tenho apenas uma sílaba. Portanto, aqui eu tenho a regra das monossílabas. Está. Separe. Está. Oxítona também. Terá. Separe. Terá. Oxítona também. E até. Cuidado, até, meu aluno, não é monossílabo, beleza? Até, ó, eu separo assim, ó, até. Então, se recai na última sílaba, também é o quê? Uma palavra oxítona. Qual foi a alternativa que foi em uma regra distinta das demais? Gabarito, item B, porque gás é uma palavra monossílaba, enquanto as demais alternativas trouxem palavras o quê? Oxítona. Gabarito da primeira questão, item B. Seguimos para a próxima questão. Questão de número 2 em tela. Acompanhe comigo. Questão número 2. Vamos ler. Analise atentamente as palavras variável, sugere e sócio. E assinale a alternativa correta em referência à acentuação e tonicidade. A palavra variável e sugere são palavras paroxítonas. Já sócio é uma palavra proparoxítona? Errado. Variável, sugere e sócio, ambas são, sabe o quê?
palavras paroxítonas e não palavras proparoxítonas. B, sócio é uma palavra oxítona? Não. Você sabe que sócio é uma palavra paroxítona, terminada, sabe em quê? Em ditongo crescente. Não é oxítona. C, variável, sugere e sócio. São palavras proparoxítonas? Jamais, meu aluno. São palavras o quê? Paroxítonas. D, variável, sugere e sócio. São todas palavras paroxítonas? Sim, positivo. Gabarito da questão de número 2, item D. Por quê? Porque variável, sugere e sócio, de fato, são palavras paroxítonas. E lembre, paroxítona é quando a sílaba tônica for o quê? A penúltima sílaba. Penúltima sílaba. Beleza? Seguindo. Próxima questão, questão de número 3 em tela. Acompanhe comigo. Na questão de número 3 diz: no texto, o acento gráfico é o que simboliza a flexão de plural na palavra. Opa, calma aí. Flexão de plural. Qual é o tipo de acento que vai indicar plural ou singular? Mas no caso aqui, indicará plural. É o chamado o quê? Acento diferencial. Plural rima com o quê? Diferencial. Riverton, será que seria necessário voltar ao texto? Não. Eu vou te mostrar aqui de forma simples, sem que você volte ao texto. Você consegue gabaritar. Lembra? Qual seria o principal verbo que a questão poderia trazer se cobrasse sobre o acento diferencial? Seria o verbo ter. Lembre-se, tem indica singular. E tem com acento diferencial indica plural. Procure. Item A, tem e tem um corpo e tem uma alma. Opa! Tem e tem. Só que para que eu possa, de fato, dizer que o gabarito da questão de número 3 é item A, eu vou conferir contigo lá no texto, tá bom? Vamos lá. Voltando ao texto para que a gente possa conferir. Acompanhe comigo. Texto da nossa questão de número 3. Vamos lá. Olha aqui. As cidades são como os seres humanos têm um corpo e têm uma alma. Olha aqui. As cidades são como os seres humanos têm. Quem ou o que tem cidades? Os seres humanos. Perceba que tem aqui está concordando com o sujeito, o qual está no plural. E lembre-se, verbo ter com esse acentozinho aqui, que é o acento do chapéuzinho da vovó, indica o quê? Acento diferencial. Então, portanto, de fato, o gabarito da nossa questão seria o quê? Seria item A de aprovado, que indica nada mais, nada menos do que a flexão no plural, o acento tido como acento diferencial. Seguimos, questão de número 4 na tela. Acompanhe comigo. Questão número 4. Vamos lá. Leia comigo. Segundo Bezerra, em português, a sílaba tônica só recai na última, na penúltima e na antepenúltima sílaba de um vocábulo. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo. Os vocábulos cuja sílaba tônica recai na última sílaba são denominados de, lembre-se, última sílaba, palavras o quê? Oxítonas. Beleza. Outra. São denominados, tracinho, os vocábulos cuja sílaba tônica recai na penúltima. Opa! Penúltima sílaba são o quê? Palavras paroxítonas. Palavras paroxítonas. 3, tracinho, são os vocábulos cuja sílaba tônica recai na antepenúltima. Lembre-se, última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, palavras paroxítona. Então, o gabarito da nossa questão ficou oxítona, paroxítona e proparoxítona. Gabarito o quê? Vamos procurar aqui, ó. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Gabarito, item B, B de Brasil. Beleza? Quarta questão, gabarito, item B. Seguindo, questão de número 5. Acompanhe comigo, questão de número 5 em tela. De acordo com as regras de acentuação em língua portuguesa, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo oral crescente, ou seja, uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, são acentuadas e podem também ser classificadas como proparoxítonas eventuais. De fato, assinala a alternativa em que todas as palavras
se enquadram nessa classificação. Ele quer o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, que é conceituado como o quê? Proparoxítona eventual. Vamos lá. Incêndio. Incêndio é. Olha aqui, ó. Só que básico não é. Básico seria o quê? Uma proparoxítona. Descarta. Pânico. Pânico é uma palavra proparoxítona. Também descarta. Por quê? A quinta questão quer que todas as palavras sejam proparoxítonas eventuais. Hipótese também é uma palavra proparoxítona. D. Deficiência. Olha aí. Deficiência termina em ia, que é um ditongo o quê? Crescente. Exigência também termina em ia, que é uma palavra o quê? Que é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. E ofício, do mesmo jeito. Deficiência, exigência e ofício são palavras em regras, palavras paroxítonas que terminam em ditongo crescente, sem vogal mais vogal, porém o português também pode ser, porém o português também conceitua como o quê? Proparoxítona eventual. Gabarito da questão número 5, item D de Deus. Partimos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 6, em tela. Sexta. Já tirou sua conclusão estúpida. A palavra em destaque foi acentuada pelo mesmo motivo que a destacada em. Primeira coisa, vamos saber qual é a regra da palavra estúpida. Vamos lá, separe comigo. Estúpida. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Opa, antepenúltima sílaba. Palavra o quê? Paroxítona. É só a gente procurar dentre esses itens uma palavra que também seja o quê? Uma palavra proparoxítona. Item A. Agradável. Opa, agradável não é uma palavra proparoxítona. É uma palavra paroxítona que termina em L. Descarta. Filósofo. Separe. Filósofo. Última sílaba, penúltima sílaba. Antepenúltima. Opa, antepenúltima sílaba acentuada. Palavra o quê? Proparoxítona. Gabarito da nossa questão de número 6, item B, B de Brasil. Vamos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Próxima questão em tela, questão de número 7. Leia comigo. Segundo as regras de acentuação, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Sim, de fato. Entretanto, essa regra não se aplica às palavras paroxítonas. Atente ao trecho. Numa pequena abertura apareceu num casulo. A palavra casulo é uma palavra paroxítona não acentuada. Assinale, dentre as palavras abaixo, a paroxítona que foi acentuada incorretamente. Eu vou te passar um bizu agora, um bizu muito grande. O português diz que se eu tiver uma palavra paroxítona, em que em posição paroxítona se encontre os ditongos abertos ei, o ditongo aberto oi e o ditongo aberto eu. Lembre-se, de novo, se você tiver em posição paroxítona, ou seja, na penúltima sílaba, os ditongos abertos ei, ditongo aberto oi e ditongo aberto eu, tais ditongos em posição paroxítona, eles perderam o acento. Por exemplo, a palavra ideia. A palavra ideia antigamente era escrita assim, ó, ideia com acento. Porém, ideia hoje é escrito dessa maneira. Ideia. Por quê? Aqui eu tenho um ditongo aberto, em posição paroxítona. Então vamos lá. Assinale dentre as palavras abaixo a paroxítona que foi acentuada incorretamente. A. Amigável está correto. É uma paroxítona terminada em L. Assembleia. Opa, para aí. Assembleia. Palavra paroxítona em que tem um ditongo aberto. Assim como ideia, assembleia perdeu o acento porque os ditongos abertos, ei, ó e eu, em posição paroxítona, não recebem mais acento. Gabarito da questão de número 7, item B de Brasil. Seguimos para a próxima questão. Acompanhe comigo. Questão de número 8. Em tela. Número 8. Vamos lá, acompanhe comigo. O termo destacado em, só para citar alguns, a bebida ajuda a prevenir ataques cardíacos, diabetes e demência. Vamos lá, demência. Recebe acento pelo mesmo motivo que a palavra grifada em. Meu aluno, demência. Demência seria o quê? Separe comigo. Demência. Demência encaixa, se enquadra em regra da palavra paroxítona, que termina em quê? Em ditongo crescente. É só procurar. Item A, palavra café.
Item B, a palavra saúde. Item C, a palavra além. Item D, memória. E item E, epigenética. Olha aí, café. Separe. Café. Última sílaba, posição o quê? Oxítono. Errado. B, saúde. Opa, saúde. Nós estamos aqui diante da regra do quê? Do hiato. Acentua-se o I e o U quando estiverem isolados numa sílaba, seguidos ou não de S. E a gente quer o quê? Uma palavra paroxítona que termine em ditongo crescente. Também não é. C, além. Além, além. É uma palavra o quê? Paroxítona que termina em EM. Também não é. Item D, memória. Separe. Memória. Opa, memória é uma palavra paroxítona que termina em quê? Em ditongo crescente, que é quando eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Gabarito da questão de número 8, item D. É epigenética. Epigenética se encaixa, sabe em qual regra? Na palavra proparoxítono, que é a antepenúltima sílaba. Então, portanto, gabarito da questão de número 8, item D. D de Deus. Beleza? Acompanhe comigo. Próxima questão, questão de número 9, em tela. Leia comigo. Sobre a acentuação das palavras destacadas nas orações a seguir, considere o excerto abaixo. Nós humanos temos uma coisa, até um sinal de inteligência nas espécies, que são os jogos. Nossa capacidade lúdica. Assina a alternativa correta. Espécies é uma palavra que só recebe acento quando escrita no plural. Jamais espécie, independentemente de estar no plural ou no singular. Espécie é uma palavra paroxítona que termina, sabe em quê? Em ditongo o quê? Crescente. Item A está incorreto. B. As três palavras são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em vogal. Assim, por serem palavras paroxítonas, até aqui está correto. Só que não está correto o quê? O final do nosso enunciado. Não é por vogal, beleza? C. Lúdica. Inteligência, recebe acento por serem proparoxítonas? Errado. Proparoxítonas somente a palavra lúdica. D. Inteligência, espécies, recebem acento por serem paroxítonas, terminadas em ditongo crescente? Positivo. Gabarito da questão número 9, D. Por quê? Inteligência, ó, o I aqui, ó, é um ditongo crescente, semivogal mais vogal. Espécies, também. O I e o E, semivogal, mais vogal de tom crescente, palavra paroxítona, onde recai na penúltima sílaba, gabarito da questão número 9, item D. Acompanhe comigo a nossa última questão, questão número 10, em tela. Vamos lá. Observe a acentuação das palavras início, bebês, raízes, inóspitos. E assinale a alternativa que apresenta pela ordem as palavras acentuadas segundo as mesmas regras de acentuação desses. Ou seja, ele quer que a gente marque a alternativa cujas palavras estejam na mesma regra da palavra início, que é uma palavra paroxítona terminada em ditom crescente, bebês, que é uma palavra oxítona terminada em ES, raízes, que é um hiato, e inóspitos, que é uma palavra o quê? Proparoxítono. Vamos lá. Início, que é uma palavra paroxítona. Vamos botar aqui. Paroxítona. Bebês, oxítona. Raízes, hiato. Inóspitos, proparoxítona. Proparoxítona. Vamos lá. Intempérie. Olha aí. Intempérie é uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, beleza. Até é uma palavra oxítona terminada em E. Beleza. Saída é um hiato. Acentua-se o I e o U isolados em uma sílaba, seguidos ou não de S. Lembre-se, também está correto. Intrépido. Também. Olha aqui, ó. Intrépido. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. Ou seja, aqui é uma palavra o quê? Proparoxítona. Então, gabarito da questão de número 10, item A de aprovado. Tamo junto, segue firme. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores
pessoas te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo. Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!